Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Este cara aqui é o último lançamento da Saucony no Brasil. Esse tênis é um tênis que foi muito aguardado, muito celebrado lá fora do Brasil, muitos reviews positivos, e ele chegou para mim faz mais ou menos um mês. Tenho usado ele para vários tipos de treino e hoje vou poder te contar exatamente do que é capaz o Kinvara Pro. Muito louco, né, cara? Ele traz o nome de um tênis icônico da marca. O Kinvara é um dos tênis mais icônicos da marca, mas ele não tem quase nada a ver com o Kinvara. E por que ele chama Kinvara? A gente vai conversar durante o review. Então não saia daí, está começando mais um quadro Testamos. Hoje eu te apresento o Kinvara Pro da Saucony. Bom, se você assiste o Testamos há bastante tempo, você sabe que o Kinvara é um dos tênis que mais me acompanhou em provas, e antes mesmo de eu ter o programa Fôlego, eu já corria de Kinvara. O Kinvara é um tênis que ele é uma herança do minimalismo. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? No começo ali dos anos 2000, 2004, 2005, 2006, uma nova teoria, né, povoou o universo de calçados, que era a teoria minimalista. Calçados com drop bem baixo, super flexíveis, para simular que você basicamente não estava de tênis, cara. Tinha um tênis da Mizuno, chamava Universe, e acho que ele pesava 80 gramas. A própria Saucony tinha modelos muito minimalistas, cara. E o Kinvara foi lançado para ser uma espécie de calçado intermediário entre os calçados que já existiam, com bastante estrutura, né, e com bastante material de entressola, e essa nova tendência do minimalismo, né? Então ele era um calçado que tinha pouco drop, pouco material, né, pouco stack high, ele era muito maleável e tinha bastante espaço para os seus dedos trabalharem. Esse era o segredo mágico do minimalismo. Logo que a Saucony lançou esse tênis, eu comprei para experimentar e me apaixonei, porque o tênis era leve, responsivo, parecia que estava correndo realmente sem tênis, era a sensação de que não tinha nada no pé. E eu usei vários Kinvara, o 1, 2, o 3, o 4, usei quase todos os Kinvaras e fiz boas maratonas na minha vida de Kinvara. O Kinvara evoluiu e a última versão do Kinvara que eu te apresentei aqui, eu falei para você que era um tênis sem muitas novas modificações e que também não acompanhava, né, essas tendências novas de mercado. Se mantinha um tênis baixo e muito leve, que é o DNA do Kinvara. O Kinvara atual acho que pesa 200 gramas cravado, pesado na minha balança, certo? Aí a Saucony vem e traz esse cara aqui, chama de Kinvara Pro. Você pensa em, é um Kinvara só que é Pro, vai ser um Kinvara com uma placa de carbono dentro? É o que todo mundo imaginava, mas esse tênis aqui pesa 280 gramas no modelo 42, ele tem uma placa de carbono interna e o material é totalmente diferente. A sensação de corrida também é muito diferente. Então eu não sei se eu consigo te explicar no vídeo de hoje porque chama Kinvara, mas assiste até o final que eu tenho uma teoria. A gente está falando de um cabedal aqui que trabalha num mesh de camada única, mas ele é bem estruturado, tá? Mesh bem interessante, cara. O logo da Saucony é feito em material refletivo. Ele tem uma duplicação de tecido aqui que imita uma camurça na lateral do bocal. A mesma coisa na parte interna. E ele tem duas costuras aqui, ó, bem visíveis, né, que se conectam diretamente com o contraforte. No contraforte, você tem até um puxadorzinho elástico aqui, que a gente já viu anteriormente no Saucony Endorphin Shift. Ele também tem este mesmo puxadorzinho elástico, tá? Como você pode perceber, ele tem uma duplicação de tecido intermediária, é clássico de um tênis intermediário, e a língua a mesma coisa, né? A língua tem um Vzinho, né? Ela é maior nas pontas do que no centro, e ela também tem um preenchimento de espuma intermediário. A amarração é feita com furos, 1, 2, 3, 4, 5 furos mais o furo extra. O cadarço é um cadarço normal, o tênis tem uma biqueira interna. Esse modelo eu achei lindo, ele celebra a maratona de Nova York do ano passado. É lindo esse tênis. Lindo, lindo, lindo. E o cabedal é isso. É muito diferente do Kinvara? Não, não é muito diferente. Tem mais costuras do que podia ter? Tem. E tem mais preenchimento de espuma do que podia ter? Tem. E se a gente pensa na ideia de fazer um Kinvara Pro, o ideal era manter ali aquela casa dos 200 gramas, né? Não temos. E por que não temos? Está muito conectado com a entressola. Ele tem 42 mm atrás, 34 na frente, ou seja, um tênis de 8 mm de drop. Outra coisa que também não se conecta com o Kinvara, que sempre teve 4 mm de drop. E aqui nesse material de entressola, a gente tem dois, na verdade, né? Tudo isso que é rabiscado, desenhado, isso aqui é o Power Run padrão, que é o material
mais comum da Saucony hoje em dia. É o Power Run padrão. Você encontra a maioria dos calçados de entrada da própria marca. E aqui em cima a gente tem um Pebax, que é o Power Run PB. A gente tem um material bem aerado e responsivo na parte de cima e tem um material de entrada, um material mais comum da Saucony na parte de baixo. Como tem muito stack high, ele fica mais pesado, 280 gramas. Entre esses dois materiais, a gente tem uma placa de carbono, mas ela não é uma placa de carbono que vai de uma extremidade à outra, ela vai mais ou menos do médio pé para frente, é uma meia placa de carbono, tá? Você consegue perceber o pop da placa menos do que você perceberia se ela fosse uma placa inteira. E menos do que você perceberia também se a gente tivesse 100% de Pebax nesta entressola. Como a gente tem o Power Run padrão também, ele proporciona menos movimentação da placa e você sente menos a história do retorno de energia. Não é um calçado feito para o dia de prova. E aí eu começo a tirar as minhas conclusões aqui. Bom, 280 gramas, material Prime na parte de cima e material padrão embaixo, com a placa de carbono no meio. Ele é um clássico tênis com placa para treinos. E aí ele vai se encaixar exatamente naquela prateleira onde estão o SC Trainer da New Balance, que para mim é um dos melhores, e também onde está o Deviate Nitro da Puma. Agora a gente tem o Saucony Kinvara Pro. Bom, por que eu estou falando isso? Porque é isso. 280 gramas, placa de carbono, material Prime, mas é tênis que não dá para ir pro dia da prova. 280 gramas é pro dia do seu treino. E ele entra nessa prateleira de tênis com placa para treino, que é a prateleira mais moderna, mais recente, mais concorrida do mercado hoje em dia. Beleza? Falando isso, aí já vem uma pergunta na sua cabeça, né? Mas peraí, a Saucony tem o Endorphin Pro e tem o Endorphin Speed, né? Que é o tênis com placa para treinos da Saucony. É verdade, mas é um tênis muito diferente. Quando eu falo do Super Comp Trainer, quando eu falo do Deviate Nitro e quando eu falo desse tênis, são calçados com mais estrutura. O Endorphin Speed, ele está mais na prateleira do Magic Speed da ASICS, está mais na prateleira do Boston. São calçados que são com placa para treino, mas são mais focados no retorno de energia e menos na estabilidade. O Kinvara Pro, o SC Trainer e o Deviate Nitro são calçados com placa para treinos que estão focados na estabilidade, por isso são mais parrudos e também são calçados mais pesados. Ficou claro? É aí que eu coloco esse tênis. É nessa prateleira que eu coloco esse tênis e não em outra prateleira. Ah, mas dá para fazer? Eu vou colocar nessa prateleira, beleza? Vamos ao solado. Bom, no solado fica bem clara que essa teoria que eu acabei de criar para você, ela tem total fundamento. Por quê? Porque aqui embaixo a gente não tem borracha injetada, tá? O que a gente tem aqui é o Power Run padrão, tá? Com uma duplicação de material. Essa duplicação de material serve para te dar aderência e também para aumentar a durabilidade do tênis. Ou seja, é o material mais resistente que a Saucony tem. Então tudo isso aqui, ó, e isso que está aqui embaixo, é o mesmo material, não tem borracha injetada. Então se fosse um material que ia se desfazer com facilidade, esse tênis não usaria assim com a cara no asfalto. Você teria aqui uma borracha injetada. Então eles acreditam tanto na durabilidade desse material que deixam sem borracha injetada. Ou seja, é o material mais resistente mesmo da Saucony, beleza? De qualquer maneira, você vai ter desgaste aqui porque nada substitui borracha injetada no solado, tá? E mesmo a aderência não é a mesma do que se fosse borracha injetada. Mas se a gente tivesse borracha injetada aqui, cara, esse tênis ia para casa dos 300 gramas. E aí você pode esquecer, porque aí fica um tênis pesado demais. É confuso esse tênis, ele não é simples de se entender. Mas o que importa não é se ele é confuso ou se ele não é. O que importa é se ele é gostoso ou não. E cara, ele é bom de correr. É uma delícia correr com esse tênis. Primeiro porque ele é muito estável. Segundo porque ele tem retorno de energia. Apesar de não ser aquele retorno de energia pogobol da primeira prateleira. Ele tem retorno de energia. Ele é muito estável. Tem bastante espaço. Ele puxa um pouco do DNA do Kinvara de espaço no toe box, né? de ser um calçado onde seu pé se movimenta com facilidade lá dentro. E traz para a realidade de hoje, que são materiais mais prime, placa de carbono, etc. Então a gente tem um novo concorrente nessa prateleira. Eu estou até pensando em fazer um top 10 tênis com placa para treinos, porque só esse ano eu acho que eu já fiz uns 5 reviews dessa prateleira. Eu já falei do Deviate, já falei do Boston, já falei vou falar do SC Trainer V4, falei do Fila Maxi Pro, também tem placa de carbono, também é um tênis com placa para treinos, então tem bastante. De repente a gente faz um top 10 só dessa categoria. Bom, é isso. Vamos ver o que eu achei, se é bom, se é ruim, pontos positivos e negativos. O ponto negativo deste tênis está no seu nome, cara. Não existe uma conexão direta com Kinvara, cara. Quem pensa em Kinvara e coloca
o sufixo Pro na frente, pensa logo que vamos ter um tênis pica da primeira prateleira, porque o Kinvara sempre foi um tênis de performance. E esse tênis aqui, ele não é um tênis de alta performance, tem 280 gramas. Então assim, a Saucony mesmo tem Endorphin Elite, Endorphin Pro, Endorphin Speed e tem também o próprio Kinvara, que são 4 calçados de alta velocidade. Esse tênis vai servir para treinos, ele não tem a mesma performance que esses 4 modelos que eu te falei, tá? Então a conexão com o nome Kinvara não faz sentido para mim. Ele tinha que chamar outra coisa, ele não tinha que chamar Kinvara. Pontos positivos. A primeira coisa que eu percebo é que o Power Run PB aqui está mais macio do que é no Endorphin Pro e no Endorphin Speed. E isso é um ponto positivo que mostra a evolução de materiais, tá? De ano para ano. Tô louco para ver o Endorphin Pro chegar. Louco. Segundo ponto positivo, temos mais um calçado nessa briga disputadíssima de calçados com placa para treino. E o que me leva ao último ponto positivo, né? Calçados com placa para treino devem ser estáveis e devem te dar estrutura. E esse tênis aqui te dá, mais do que o Endorphin Speed te dava. Esse cara aqui vai ser o daily trainer para quem quer usar placa no tênis, no treino. Bom, recapitulando para você, este aqui é o Kinvara Pro. Esse tênis tem 8 mm de drop, ele pesa 280 gramas no modelo 42 e está vendo pelo preço sugerido de R$ 1.399. R$ 1.399 para qualquer um. Para nós aqui, você já sabe, o programa Fôlego é o único que tem 10% de desconto na Saucony. Então vou deixar o link aqui embaixo, você compra esse tênis com 10% de desconto, é menos R$ 139. Dá uma ajuda, né? Bom, espero que dê. Bom, curtiu? A gente se vê na semana que vem. Abraço pra você, até lá. Tchau.